Marcado interromper gravação. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Haberkamp, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a segunda parte da aula de programação Python. Se vocês não viram ainda a parte 1 dessa aula de programação, eu vou deixar na descrição o link. E nessa parte eu vou falar sobre as listas e os dicionários. Basicamente na parte 1 eu falei sobre as strings, que são as frases que ficam entre aspas. Falei sobre a diferença entre somar os números sem aspas e somar com as aspas, que no caso são com os números em forma de string. E também mostrei o comando print para exibir mensagens na tela. E hoje eu vou falar sobre outros tipos de dados, que são no caso as listas e os dicionários. Uma lista é uma variável que pode ter vários diferentes valores. Lembrando que uma variável é um espaço na memória do computador que pode armazenar uma determinada informação. A diferença entre uma variável com um número ou com uma string para uma lista é que a lista pode armazenar vários valores diferentes. Por exemplo, se nós tivéssemos uma variável de string, nós poderíamos ter só uma fruta nessa variável. Agora, numa variável de lista, poderíamos ter várias frutas na mesma variável. Agora, então, para começar as explicações, eu vou abrir o Python. Lembrando que para fazer isso, nós temos que apertar a tecla Windows mais R. Executar diálogo, digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da internet no Windows abrirá para você. Aqui ele pede para digitar o nome de um programa, pasta ou recurso da internet. Então nós vamos digitar P e Y, que são as iniciais do Python, e aí ele vai abrir. Agora que nós temos aqui o terminal do Python aberto, podemos começar a digitar os comandos. Então pessoal, como nós criamos uma lista, eu vou usar de exemplo aqui uma variável de lista que vai ter várias frutas. Então essa variável vai se chamar frutas. Então nós só temos que escrever frutas igual. Tudo que vem depois de igual é o que vai, digamos, estar na nossa variável, que é o valor da variável. Então, frutas igual. E agora, para criarmos a lista, nós vamos usar o abre colchetes. O abre colchetes indica o início de uma lista. Aí nós podemos, dentro dessa lista, colocar várias strings, que são os textos entre aspas, e essas strings vão ser as frutas. Então, abre aspas, banana, fecha aspas. Depois, nós, para criarmos outra string na lista, vamos usar vírgula. Então nós vamos pressionar vírgula, um espaço. Aí vamos criar outra string, que pode ter, por exemplo, maçã. Aí uma outra vírgula e outra string, abre aspas, melão, fecha aspas. Aí agora digamos que nós terminamos a lista. Vamos pressionar fecha colchetes. E agora vamos dar Enter. Aqui ele disse maior, 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 né? Que é quando ele está aceitando novos comandos. Lembrando que quando nós criamos uma variável, ele não vai dar nenhum aviso de que ela foi criada. Isso eu já havia explicado na aula 1. Agora, se nós digitarmos print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses, e der Enter, ele leu as 3 frutas da nossa lista: banana, maçã e melão. Agora, se nós quisermos acessar, por exemplo, o primeiro item da lista, como faz? Nós podemos acessar digitando print, abre parênteses, frutas. Aí vamos abrir um colchete e colocar o número do item que nós queremos ver. Nesse caso nós não vamos colocar 1, porque
o Python sempre começa a contar os itens a partir do zero. Então 0 é o item 1, 1 é o item 2, 2 é o item 3 e assim vai. Então depois do abre colchete nós só colocamos 0, fecha colchetes. E depois vamos fechar os parênteses do print. Fecha parênteses. Ele leu banana. Por quê? Porque o item 0 é o primeiro item da lista, que é a banana. Então, pessoal, para nós acessarmos um item específico de uma lista, nós vamos digitar print, abre parênteses, o nome da lista, depois abrir colchetes, colocar o número do item, fechar os colchetes e depois fechar o parênteses do print. Agora, pessoal, digamos que nós queremos acessar o segundo item. Então vamos digitar print, abre parênteses, frutas, abre colchete 1, fecha colchete e depois fecha parênteses. Ele leu maçã, que é o segundo item. E se nós quiséssemos acessar, por exemplo, o último item? Digamos que a nossa lista de frutas tivesse 20 frutas. Aí nós queremos acessar o último item. Só que nós não sabemos qual que é o número do último item. Às vezes nós podemos ter uma lista e nós não sabemos a quantidade de itens dela. E aí, como nós vamos acessar? Aí nós podemos usar os índices negativos, que no caso, se nós colocarmos abre colchete -1, fecha colchete, ele vai acessar o último item. Abre colchete -2, fecha colchete, é o penúltimo item. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Print, abre parênteses, frutas. Agora para acessar o último item, abre colchete -1, fecha colchete e depois fecha parênteses. Ele leu melão, que é a mesma coisa que a gente fazer. Print, abre parênteses, frutas, abre colchete 2, fecha colchete e fecha parênteses. Também leu melão. Por quê? Porque 2 é o terceiro item e -1 é o último item. O terceiro item e o último item são os mesmos nesse caso. Se eu colocasse -2, ele leria o segundo item da lista, que é o penúltimo. Abre parênteses, abre colchete, item 2, fecha colchete, fecha parênteses. Ele leu maçã, que era o segundo item. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Agora eu vou mostrar como adicionar itens nessa lista. Se eu quiser, por exemplo, adicionar o item mamão, como eu faço? Eu faria então frutas ponto appnd, aí um abre parênteses e entre aspas eu colocaria o item para adicionar. Por exemplo, abre aspas, mamão, fecha aspas e fecha parênteses. E pronto, pessoal, daí vai estar adicionado o mamão na lista. Agora se eu digitar print, abre parênteses, frutas, abre colchete -1, fecha colchete, fecha os parênteses, ele leu mamão. Por quê? Porque agora o mamão é o último item da lista. Então, pessoal, o append, app significa de adicionar e end significa final. Então vocês podem lembrar assim, o append quer dizer adicionar ao final. No caso, frutas.append quer dizer que nós estamos executando uma função nessa lista. E existem outras funções também. Por exemplo, o pop, que eu vou mostrar agora para vocês. O último item da nossa lista agora é mamão. Se nós usarmos o comando pop, nós vamos tirar o último item da lista. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou mostrar como a lista está agora. Vou digitar print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses. Banana, maçã, mamão,
quer dizer, banana, maçã, melão e mamão. Assim que ela está agora. E se eu digitar, por exemplo, frutas.pop. Agora, depois do pop, eu vou abrir e fechar os parênteses. Por quê? Porque o pop não precisa de nenhuma informação extra, então não precisa ter nada dentro dos parênteses. No caso do append, tinha sim um conteúdo dentro dos parênteses, que era a string com o novo conteúdo que eu queria adicionar. Agora eu vou digitar então abre parênteses, fecha parênteses. Agora, por que ele falou mamão, pessoal? Porque mamão foi o item que ele retirou da lista. Toda vez que nós usarmos o comando pop, ele vai tirar o item e retornar para nós o item que foi tirado. No caso, pop retira o último item da lista. Agora, por exemplo, se eu digitar print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses. Banana, maçã e melão. Ele não falou mamão porque foi retirado. Simplesmente isso. Agora vocês podem pensar, e se eu quisesse armazenar esse valor no mamão em algum lugar? Se eu quisesse tirar ele da lista, mas não quisesse perder o mamão, como eu faria? Vou adicionar o mamão de volta na lista. Lembrando, frutas.append, abre parênteses, aí entre aspas, mamão, fecha aspas, fecha parênteses. Agora eu vou, antes de mostrar para vocês isso, eu vou usar o print de novo. Print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses. Então, mamão está ali de novo. Agora eu quero retirar ele da lista e salvar o mamão em outra variável. Como eu faço então? Eu posso criar uma variável chamada fruta retirada e usar o comando pop. E então, ao invés de quando nós usarmos o pop ele falar melão, que no caso era o último elemento antes, ou falar mamão, que é o último elemento de agora, ele vai armazenar ele nessa variável. Então eu posso fazer da seguinte forma: fruta retirada igual, aí colocar frutas.pop e abrir e fechar os parênteses. Então ele vai ficar assim: fruta retirada igual a frutas.pop. Aí abre e fecha os parênteses. Vamos ver o que vai resultar isso. Vocês viram que ele não falou mamão. Na verdade não falou o nome de nenhuma fruta. Por quê? Porque agora nós especificamos que o lugar onde nós queremos que ele retorne o mamão é nessa variável. Agora se eu digitar print, abre parênteses, fruta retirada, fecha parênteses, falou mamão. Por quê? Porque o pop enviou esse elemento da lista para essa variável. Espero que isso tenha ficado claro. Nas próximas aulas eu vou explicar sobre as funções e eu vou explicar um pouco mais sobre o que significa o retorno, para que vocês entendam melhor como isso funciona. E aí eu vou voltar aqui no pop de exemplo e vocês vão conseguir relacionar isso com o que eu acabei de fazer agora. Agora que eu já mostrei várias coisas sobre as listas, eu vou passar para o dicionário. O dicionário é bem parecido com uma lista, mas a principal diferença é que cada item tem um nome. A gente não acessa os itens por número, a gente acessa por nome. Então, se nós fôssemos acessar, por exemplo, uma fruta, nós usaríamos o nome ao invés de usar o número da posição em que ela está. Agora eu vou substituir essa variável frutas que tem a minha lista por uma com um dicionário, para mostrar para vocês como é. Frutas igual a.
Agora, ao invés de abrir os colchetes, eu vou abrir as chaves. Eu vou fazer abre chaves, aí colocar entre aspas o nome do meu item. Por exemplo, se eu colocar assim, aspas, fruta 1, fecha aspas. Esse vai ser o nome do meu item, fruta 1. Agora eu quero colocar o valor dele. Então eu vou colocar dois pontos, um espaço, aí outra string que vai ser o valor. Abre aspas, mamão, fecha aspas, e depois fechar as chaves. Vamos ver como ficou essa linha aqui. Frutas igual a abre chave, abre aspas, fruta 1, fecha aspas, aí dois pontos, espaço, abre aspas, mamão, fecha aspas. Assim nós vamos criar um dicionário com um item, que vai ser só o mamão, ou no caso a fruta 1, que é o nome dele. Então nós vamos dar Enter. E agora print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses. Ó, ele falou fruta 1, mamão. Fruta 1 é o nome do item e mamão é o valor. Então a diferença entre a lista e o dicionário aqui é que ao invés de nós usarmos frutas, abre colchete 0, fecha colchete para encontrar o mamão, nós vamos usar frutas, abre colchete, aí uma string com o nome dele e fecha colchetes. Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Print, abre parênteses, frutas, abre colchete, aí abre aspas, fruta 1, fecha aspas, fecha colchetes e fecha parênteses. Ó, vou ler a linha de novo. Print, abre parênteses, frutas, abre colchete, aspas, fruta 1, fecha aspas, fecha colchete e fecha parênteses. Por que nesse caso tem que usar as aspas? Porque ao invés de nós fornecermos um número, nós estamos fornecendo um nome, uma string. Então, lembre que eu comentei sobre isso na aula 1, que os números não precisam de aspas. As strings ou os textos sim. Agora eu vou dar Enter para vocês verem o resultado. Mamão. Por que ele retornou mamão? Porque o item com o nome fruta 1 é mamão. E agora, se eu quiser, por exemplo, adicionar um item a esse dicionário, como eu vou fazer? No dicionário nós não temos o append, igual tem nas listas para adicionar. Então como nós vamos fazer? Frutas, abre colchete, aí colocar, abre aspas, fruta 2, fecha aspas, e depois fechar os colchetes. Aí, igual, aí abrir as aspas aqui, banana, fecha aspas. Agora eu vou mostrar para vocês a linha do início. Frutas, abre colchete, aí entre aspas o fruta 2, que é o nome do nosso item novo, fecha colchetes, igual a banana, que também fica aqui entre aspas, certo? Agora eu vou dar Enter para vocês verem o que dá. Agora, pessoal, nós vamos ter dois valores e duas chaves no nosso dicionário. Chave é o nome do item, que no caso as chaves são fruta 1 e fruta 2. E valor é o que tem dentro desse item, que no caso é mamão na fruta 1 e banana na fruta 2. Agora se eu digitar print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses. Olha, ele leu as duas frutas. E se eu quiser pegar a fruta 2, como eu faço? Print, abre parênteses, frutas, abre colchete, aí entre aspas, fruta 2, fecha aspas, fecha colchete e fecha parênteses. Então, print,
abre parênteses, frutas, abre colchete, a chave, entre aspas, que é fruta 2, fecha colchetes e fecha parênteses. Ele deu banana. Então, pessoal, é mais ou menos assim que funcionam os dicionários. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula eu vou mostrar mais algumas coisas sobre esses tipos de dados. E, já aproveitando, vou falar também sobre o comando if e para que ele serve. Espero vocês na próxima aula. Vai ser postado na próxima segunda-feira. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Se não gostaram, deixem um dislike e expliquem o motivo de não terem gostado nos comentários. E, se puderem, compartilhem esse vídeo com alguém que vocês acreditam que possa gostar. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.